Olá, sejam bem-vindos a mais uma TV SBU. Eu sou o Dr. Rui Mascarenhas, médico urologista, membro da Comissão de Comunicação da SBU. E hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo aqui, o Dr. Fernando Cox, referência em carcinoma urotelial no Brasil. Coordena um projeto fantástico, que é o projeto Cabem Mais Vidas, né? E hoje aqui diretamente do 16º Congresso Internacional de Urologia em São Paulo, a gente está trazendo alguns highlights relacionados ao carcinoma urotelial. E sem dúvida nenhuma, do que a gente viu, aquilo que é um game changer, que vai ser uma mudança de atividade clínica, do que vai ser feito no dia a dia, é o estudo Niagara. Cox, explica para os urologistas o que é o estudo Niagara, como é que ele vai mudar a atividade clínica no momento. Pois é, Rui. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui junto com você, com o urologista que eu tanto admiro, conheço desde... a gente se conhece desde as fases que os dois estavam começando a engatinhar pela urologia, então é uma satisfação ver você como uma referência na urologia no Pará e na região norte do país, em todo o país. E quando a gente fala do tratamento perioperatório do câncer de bexiga, é um tratamento que não é novidade, né? A neoadjuvância, ela entrou no tratamento do câncer de bexiga, e o tratamento quimioterápico antes da cistectomia, ela passou a ser uma realidade a partir do início dos anos 2000, principalmente, e veio ganhando corpo ao longo dos anos 2000, da década de 2010, e veio crescendo, e a gente atinge aí, na maior parte dos centros, cerca de 50% dos pacientes acabam recebendo algum tratamento neoadjuvante, uma quimioterapia à base de cisplatina, que é o padrão atual, ou era o padrão atual de tratamento dos pacientes com carcinoma urotelial músculo invasivo. E aí esse estudo, que é o Niagara, ele é um estudo que avalia o tratamento perioperatório. Então ele é um estudo que ele é bastante disruptivo, porque ele chama de perioperatório porque ele combina neoadjuvância e adjuvância, que é uma novidade em termos desses estudos, e também é o primeiro estudo que ele traz a imunoterapia no cenário neoadjuvante. Então a gente tem vários estudos, nenhum fase 3, estudos principalmente fase 2, por One, Abacus, diversos estudos, na verdade, que avaliavam o uso de imunoterapia, mas nenhum, até pelo desenho dos estudos, conseguiu mudar a prática clínica. E esse é o primeiro estudo que traz um benefício do endpoint que foi avaliado, que era a sobrevida global, mostrando que adicionar a imunoterapia, e no caso do Niagara era o durvalumab, que entrava em combinação com gemcitabina e cisplatina, antes e depois da cistectomia, e teve um ganho bastante expressivo de sobrevida desses pacientes. Então, essa foi a quebra do paradigma, né? Passar de tratamento neoadjuvante para um tratamento perioperatório, ou seja, neoadjuvante mais adjuvante, e além da quimioterapia, que era a gemcitabina e a cisplatina, que já é uma quimioterapia padrão, foi associado à imunoterapia pela primeira vez como um tratamento aprovado, e já no Brasil, há cerca de 10 dias, ou um pouco mais de 10 dias, a gente tem a aprovação desse tratamento também. Cox, você que é uma referência em relação ao tratamento do câncer de bexiga, não músculo invasivo, acho que um recado, uma mensagem que a gente precisa passar para os colegas urologistas de todo o Brasil é em relação à viabilidade da cirurgia com o tratamento neoadjuvante. A gente vê no tumor board, nas discussões, principalmente aquele urologista que não é tão afeiçoado com a uro-oncologia, que tem uma resistência à neoadjuvância. Agora você ainda está acrescentando mais uma droga na neoadjuvância. Então, acho que é importante falar do benefício, que a gente já tem esse conhecimento muito bem estabelecido, e saber que isso não inviabiliza a cirurgia. Isso melhora, na verdade, porque aumenta a taxa de resposta patológica completa, né? Exatamente. Os imunoterápicos, eles não atrapalham, não interferem muito com a cirurgia. A experiência ela tem aumentado nesse cenário, mas a pouca experiência que a gente teve de alguns casos, na verdade a impressão que eu tenho é que a cirurgia até fica um pouco mais fácil, porque tem menos doenças, muitas aderências são desfeitas. O imunoterápico não tem grande preocupação com cicatrização, como a gente tem, por exemplo, com os TKIs na cirurgia renal. Então a gente pode manter esse tratamento sem grande preocupação. Com a neoadjuvância, com quimioterapia, a gente precisa esperar uma recuperação do paciente, principalmente quando tem alguma toxicidade hematológica. E os imunoterápicos, em geral, são bem tolerados. Podem ter efeitos colaterais, podem ter efeitos adversos mais graves, mas, em geral, eles são muito bem tolerados. Então,
acaba interferindo um pouco com a cirurgia, talvez até melhore. A impressão que eu tenho é que a gente vai ver uma mudança do perfil de pacientes que a gente trata. Alguns pacientes com doença muito pequena, que responde muito bem a esses tratamentos, talvez a gente vai começar a operar menos, e no próprio estudo na Ágara, 80% dos pacientes dos 2 braços foram submetidos à cistectomia, 20% acabaram não fazendo, pelos mais variados motivos, porque não quiseram, porque acabaram optando por algum outro tratamento, porque não tiveram condições. E isso é uma realidade. Talvez alguns pacientes que têm uma resposta tão fantástica, talvez cada vez mais a gente vai passar a preservar a bexiga. Mas em contrapartida também, em situações que às vezes a gente nunca operaria os pacientes, a gente vai ter uma redução da doença e talvez vai passar a operar. Hoje, durante o evento aqui do Congresso, teve uma discussão do Dr. Tom Pouls, com umas referências, né, em pesquisa, ele mencionou o estudo EV302, e aí um caso de um paciente com uma doença linfonodal, a sugestão era que fizesse um tratamento com pembrolizumab e enfortumab vedotin, uma doença localizada na bexiga com doença linfonodal, e aí talvez isso tenha uma resposta tão fantástica que aí você faz uma cistectomia numa situação que talvez em outros tempos a gente consideraria uma doença metastática. Então, tem alguns paradigmas que talvez a gente vai mudar nos próximos meses, nos próximos anos. Durante todas as apresentações do Niagara tem um slide, que é quando você compara a sobrevida global em 2 anos, com resposta patológica completa e sem a resposta patológica completa na neoadjuvância. E coloca o paciente em patamares completamente diferentes, de 90% a aproximadamente 50% sem resposta patológica completa. Estudos anteriores mostraram que apenas a RTU, feita antes da cistectomia, em torno de 15% de resposta patológica completa, quando bem feita essa RTU. E com a quimioterapia que a gente tem hoje, o grupo controle, que foi cisplatina e gemcitabina, foi 27%, enquanto que quando acrescentou o durvalumab, a imunoterapia na neoadjuvância foi para 37%, teve um ganho. Então, assim, a neoadjuvância tira de um patamar de 15 para 27 e com a imunoterapia 37. E a gente vê isso daí aumenta a sobrevida global, provavelmente puxado muito por esses pacientes. Então, a mensagem que é importante fazer esse tratamento perioperatório, fazer a neoadjuvância e agora com esse estudo ainda acrescentar a imunoterapia. Exatamente. Esse já é um padrão de tratamento para essa situação, então já é um padrão recomendado em diretrizes internacionais e já é um padrão aprovado no Brasil, aprovado pela ANS, então a gente já, infelizmente no sistema público não é um tratamento disponível ainda, mas para os pacientes que tenham acesso à saúde privada, isso já é o padrão de tratamento, já consta em alguns manuais nacionais de tratamento oncológico e já é disponível. Então mais uma vez agradecer, Fernando. Aqui a gente encerra mais um capítulo aqui da TV SBU. Curte, compartilha, divulga para os seus amigos para poder essa informação chegar a todos os urologistas e a gente começar a utilizar essa informação na nossa prática clínica diária. Muito obrigado.